Aleluia, glória a Deus, amém? Agora, com a permissão de Clécio, eu vou inaugurar outra parte do púlpito. Louvado seja o Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que os nossos olhos, eles devem estar fitos, firmados em Cristo. Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. A palavra declara, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, amém? A ele, pois, a glória eternamente. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. E a palavra declara que o Verbo, Jesus, ele se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, irmãos. A palavra ainda declara que Jesus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja o Senhor. Amém? Mas essa mesma palavra, ela também declara que Jesus, ele ressuscitou. Eu posso ouvir um amém? Os anjos declararam ao seu respeito, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, aleluia, irmãos. Ele não está no lugar da morte, mas ele ressuscitou. E então diz a palavra que ele foi assunto aos céus, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu diante dos olhos de todos aqueles que o contemplavam. Então perceba, Jesus nasceu, ele se fez carne, diga amém. E ele foi morto numa morte de cruz, mas ele ressuscitou, diga amém. E ele então subiu aos céus, amém. Mas eu pergunto para você, e o que é que Jesus faz nos céus? Qual o ministério do nosso Senhor e Cristo? A sua palavra declara que ele está assentado à destra da majestade de Deus, amém? E o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, ele está inteiramente ligado à sua função de mediador entre Deus e os homens, quando em carne ele estava entre nós. E a palavra do Senhor nos apresenta alguns aspectos acerca do ministério de Cristo hoje. E diante de um momento em que nós nos reunimos como sua igreja para celebrar esse memorial, essa mesa da comunhão, da adesão, essa mesa da integração, do chamar para pertencer à família, eu quero compartilhar com você alguns desses aspectos. E o primeiro deles, declare comigo, diga: o último Adão e a nova criação.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45. A palavra do Senhor diz: as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida, aleluia, glória ao nome do Senhor, amém? E veja ainda 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Aleluia, irmãos, amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Glória a Deus, aleluia. A palavra declara em Gênesis 2,7 que o homem, ele foi formado do pó da terra. Ou seja, o homem, ele é feito, o homem, ele é criado. E ele recebe de Deus o sopro de vida. É o sopro de Deus que o torna alma vivente ou um ser vivente. Até o Senhor soprar sobre o homem, ali estava somente um boneco de barro. Mas quando o Senhor sopra sobre ele o fôlego da vida, ele então se torna uma alma vivente. Perceba que o homem, ele é terreno, ele é da terra, o homem, ele é natural. E a palavra vai nos declarar que é por meio desse homem que o pecado, ele entra no mundo, e por meio do pecado, a morte. Porque o que é a morte, senão o salário do pecado? Porque no princípio de todas as coisas, o Senhor não nos fez para a morte, mas para a vida eterna. Mas quando o pecado, ele entra no mundo, o pecado, ele gera a morte. É preciso entender aquilo que declara a palavra, olha, que toda alma que pecar, essa morrerá. Não há um justo, não há nenhum só sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado entrou no mundo e acabou, literalmente acabou com a humanidade. Em que sentido? No espírito. Porque espiritualmente nós morremos, declara a palavra do Senhor. Mas a Bíblia vai nos declarar que assim como o primeiro homem, ele foi terreno, e assim são todos os demais homens, o último Adão, declara a palavra do Senhor, esse é espírito vivificante. Diga comigo, espírito vivificante. O primeiro Adão, declara a palavra, ele é natural. O segundo Adão, ele é espiritual. O primeiro Adão, ele foi formado do pó da terra. O último Adão se fez carne. É o Espírito que se materializou. É o Espírito que veio e se fez carne, declara a palavra do Senhor. O primeiro é uma alma vivente, mas o segundo é espírito vivificante. O primeiro se torna uma alma vivente quando recebe o fôlego de vida, e o segundo é aquele que é o próprio fôlego de vida, amém? É aquele que sopra sobre nós e então nós somos vivificados. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno,
porque todos nós nascemos da carne, devemos trazer também a imagem do que é celestial, amém? A palavra diz assim, irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como essa palavra é profunda. O que a palavra nos faz entender é que se alguém está em Cristo, você foi vivificado. Então diz a palavra, tudo se fez novo. A velha vida corrompida, manchada pelo pecado, acabou. Diga amém. Ela já não existe mais. Porque nós fomos refeitos, nós fomos recriados. Cristo, irmãos, Ele é a vida dos céus. É o verbo que se fez carne, Ele é aquele que veio trazer a glória de Deus para a terra. A palavra diz que Ele é a expressa imagem de quem Deus é. Então, se nós estamos em Cristo, nós nos tornamos assim como Ele é. Declara a palavra, nós somos feitos nova criatura. Ele é o doador da vida. Diante de uma realidade caída, mortificada, o ministério de Cristo consiste em trazer a vida, amém? Então entendamos, Ele continua sendo o último Adão. Ele continua sendo aquele que vivifica, aquele que aniquila o pecado e a consequência do pecado, que é a morte na nossa vida. Quando nós somos tocados por Ele, nós somos purificados. A Bíblia diz que nós somos tornados justos. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, aleluia. Somos absolvidos. A palavra diz, o maligno já não lhe toca. Porque agora nós estamos em Cristo. Toca nessa pessoa linda que está do seu lado, diga para ela, a vida em Jesus para você. Amém? Você crê nisso? Amém? Queridas, e que vida extraordinária, irmãos. A vida em Cristo, ela é gloriosa. Sabe, o Evangelho, ele é o poder de Deus. A vida em Cristo, ela é triunfante. A vida em Cristo é o tipo de vida que nós vivemos, declara a palavra do Senhor, que é de glória em glória, amém? Não é de miséria em miséria, não é de lutas em lutas, mas é de glória em glória. Assim diz o Senhor, nós somos revestidos pela sua glória. Então olha, Ele pode e Ele quer mudar, transformar toda a realidade de morte em vida, em nosso ser. Você pode dizer amém? Não há uma só área da sua vida que não seja vivificada quando o Senhor nela toca. Há verdadeira vida e vida abundante em Cristo. A vida em Jesus para tudo o que estiver morto em seu ser. Tudo. Como o Evangelho, ele é extraordinário. E o Evangelho, ele é o mesmo desde antes da criação de todas as coisas. Ainda que alguns queiram dizer o contrário, e se assim fosse, como alguns afirmam, o Evangelho seria muito sem graça. Literalmente sem graça. Porque é a graça, irmãos, que nos vivifica.
É a graça de Deus que nos traz a sua presença. Então, o último Adão, ele é aquele que promove a nova criação. Então, assentado à destra de Deus, o nosso Senhor e Cristo continua promovendo nova criação. Diga amém. Louvado seja o seu nome por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Cristo, o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Declare comigo, diga: Cristo, o cabeça da igreja, o seu corpo. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, versos 18 e 24. Colossenses 1, verso 18 e também o verso 24. A palavra diz assim, Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Aleluia. Agora veja o verso 24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Aleluia. Amados, qual o significado de Cristo ser o cabeça e a igreja o seu corpo? Primeiro perceba, Cristo, ele é o último Adão, aquele que vivifica. E quando somos então vivificados, nós somos enxertados no corpo. E ele é o cabeça. E como cabeça, ele é aquele que dá direção. Diga comigo, direção. Direção fala de rumo, de sentido. Então Cristo, ele é aquele que traz um sentido, é aquele que traz um rumo, ele é o norte. Ele aponta o caminho aonde nós devemos andar. Em um mundo de tantas incertezas, de tantos temores, de medos, de desilusões, Cristo dá sentido. Amém? Nós não ficamos à mercê, sabe, das circunstâncias que nos cercam, porque nós não somos movidos por elas, mas nós somos dirigidos por Cristo. Amém? E quando nós temos direção, como isso traz paz para o nosso coração. Porque eu não sei se já aconteceu com você talvez precisar ir a um lugar, mas você não sabe esse lugar onde ele fica, e você não sabe como chegar nesse lugar, você não tem referências para chegar a esse lugar. Mas quando você é enxertado no corpo, Cristo tem direção para a sua vida, ele te orienta, ele te mostra o caminho. Então toca nessa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela: Jesus tem direção para você. Amém? Então olha, se você não sabe o caminho, se a sua vida é cercada por incertezas e medos, Cristo dá a direção para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas se ele fosse apenas direção, isso não seria completo. Mas a palavra de Deus diz para nós que, além de dar direção, ele também é o nosso sustento. Diga comigo, sustento. Você já passou por caminhos que lhe trazem medo? Caminhos escuros, tenebrosos. Quando você tem aquela sensação de, parece que você está sendo observado, e que a qualquer momento você pode ser ali assaltado naquele lugar. Como isso traz medo? Aí o Senhor diz assim: olha, eu sou a direção,
Ainda que você passe por caminhos assim, eu sou o teu sustento. Ele diz lá em Isaías 41:10, não tenha medo, porque eu sou contigo. Amém, irmãos? Que palavra preciosa, irmãos. Quem está falando isso não é o pastor Vanderlei. Quem está falando isso é o Senhor. O Senhor está dizendo, você não tem o que temer, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele diz assim, olha, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Jesus não somente mostra o caminho, Jesus não somente dá a direção, mas Ele nos sustenta no caminho. Ele vai conosco no caminho. Ele nos protege no caminho. Amém? Jesus tem sustento para você, querido. Olha, não tem coisa melhor do que você ter Cristo como aquele que te sustenta. Porque quando você tem a Cristo, aquele que te sustenta, aquela palavra que diz assim, em paz me deito e logo durmo, ela é uma completa realidade na sua vida. Sabe, irmãos, às vezes nós temos coisas a realizar pelos dias que estão por vir. E pelas nossas possibilidades, pelas nossas forças, nós já sabemos que não poderemos realizá-las. Se você não tem a Cristo como sustento da sua vida, você não dorme. Porque você fica pensando, como eu posso fazer, como eu posso realizar, como eu posso. E o dia amanhece, você já sabia o que você sabia quando anoiteceu, que você não podia. Era melhor ter ido dormir. Mas quando você tem a Cristo que te sustenta, você lembra da palavra que diz, eu vou com você no caminho. Eu sustento você. Eu conheço as suas necessidades. Ah, queridos, como Cristo Ele é maravilhoso. Como é bom ser sustentado por Ele. Então essa é uma promessa daquele que é o cabeça. Quando nós somos enxertados no corpo, Ele vai nos dar a direção, mas Ele vai também nos dar o sustento. Amém? Agora olha que coisa extraordinária. Além de dar a direção, que é apontar o caminho, além de sustentar no caminho, declare comigo, Ele concede dons espirituais. Amados irmãos, nós somos uma espécie sobrenatural na terra. Você precisa entender isso. Então olha, diante da realidade de uma nova criação, da vivificação do Espírito, Ele te concede dons que são espirituais. Não estão na dimensão natural, são espirituais, mas operam no natural. Isso é simplesmente glorioso. O que é que isso significa? É o poder e a atuação do Espírito em nosso favor. Aí, irmão, se nós entendermos verdadeiramente quem nós somos como igreja do Senhor, aquilo que nós cantamos se torna uma realidade diária. Nada vai nos parar. Nós vamos sempre avançando. Por quê? Porque Ele nos dá a direção, nos mostra o caminho, nos sustenta. E quando tudo parecer que não será possível, o poder do Espírito opera. E a glória de Deus então se manifesta. E as manifestações do Espírito que vivifica tornam-se reais em meio às obras da morte e do pecado. Como isso é glorioso! O Espírito agora, ele não é mais soprado para tornar você uma alma vivente, mas o Espírito agora reside em nós.
Ele habita em nós. Então agora Ele emana de nós, porque nós somos o templo e morada dEle. Quando lá no princípio Ele soprou sobre nós, nós nos tornamos alma vivente. Mas agora quando Cristo nos toca, nós nos tornamos agora vivificados por esse Espírito que agora vem para dentro de nós. De maneira que agora é Ele que opera através da nossa vida. Então, quando nós encontramos impossibilidades, eu pergunto para você, há impossíveis para Deus, sim ou não? Ele habita dentro de você. E é assim que então nós vamos avançando em nossa caminhada com Ele, amém? Então, Ele é o cabeça e nós somos a igreja, amém? Ah, querido, como é glorioso você entender que você é a igreja. Como é importante você entender que você precisa estar enxertado no corpo. Às vezes, nós não temos uma noção do quão difícil é a ausência de um membro do corpo sobre as nossas vidas até que nós o perdemos. Porque nós fazemos tudo de uma maneira tão natural até que isso seja arrancado. Você já parou para notar como seria difícil para mim pegar esse copo se eu não tivesse esse dedão? Então você precisa entender que essa é a realidade da sua vida, quando você deliberadamente escolhe não participar do corpo, não participar da comunhão. Porque Ele é o cabeça, diga comigo, não do membro, mas da igreja. E a igreja é um corpo. Amém? É por isso que o pastor fica dizendo para você: participe do corpo. Porque é no corpo que o Senhor tem direção, que o Senhor tem sustento e que o Senhor concede o sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os dons que o Senhor lhe concede não é para você. É por isso que nós somos um corpo, irmão. É interessante, chega até assim ser hilário. Imagina alguém que se move na cura. Quando ele está doente, não funciona ele colocar a mão sobre a cabeça dele. Ele precisa que alguém coloque a mão sobre a cabeça dele. Então o que é que significa? Significa que o dom de cura que o Senhor lhe dá não é para você, mas é para o corpo. É para você abençoar o reino. É para você manifestá-lo na comunhão. É por isso que nós precisamos, e como é gostoso, irmãos, como é gostoso estar junto. Sabe, eu fico pensando que como é difícil viver nesse mundo sem o corpo de Cristo. É uma alegria tão extraordinária. Como é bom. Então, o Senhor tem para você, como igreja, direção, sustento e a manifestação da glória por meio dos dons do Espírito. Diga amém. Mas a palavra também diz que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Olha, não existe pastor sem ovelha. Como é necessário que toda ovelha tenha pastor. Lá em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o que significa, né, ser pastor? Significa dar direção e cuidado.
Vamos ver o Salmo 23. Abre aí a sua Bíblia no Salmo 23. A palavra diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim como ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, porque tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Diga amém. Querido, o pastor, ele é guia, o pastor é protetor, o pastor é companheiro constante. Perceba que na sua presença nós temos refrigério e repouso. Na sua presença nós temos provisão. As veredas nas quais ele nos faz andar, declara a sua palavra, são justas. Com o seu bordão ele afugenta os animais ferozes, e com o seu cajado ele nos guia. Então, amados irmãos, ele é verdadeiro pastor. Ele supre todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. Ele é bom pastor. Amém? Ele é bom pastor. E esse é um dos aspectos do ministério de Cristo hoje. Então a palavra nos diz, olha, que ele vai nos guiando, protegendo, estando conosco, nos trazendo refrigério, nos trazendo repouso, nos trazendo descanso, nos fazendo andar nos caminhos que são justos. Como é precioso você saber que ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Quando você permite que ele seja o seu pastor, irmãos, às vezes você só tem a notícia de que tramaram mal para você, mas o Senhor te fez passar de maneira gloriosa, você nem tinha conhecimento. E depois o Senhor ainda faz questão de que você saiba, para que você perceba o quanto você é amado, o quanto você é cuidado. Amém? Então, ele é pastor, nós somos ovelhas, amém? Diga comigo assim, diga: ovelha não é bode. A ovelha, irmãos, ela tem alegria, ela tem prazer em ser guiada e cuidada pelo seu pastor. Cristo é o seu pastor, amém? Então deixe que ele faça tudo isso na sua vida, porque esse é o seu ministério. Isso é maravilhoso, amém? Mas deixa eu dizer para você, até o momento nós temos falado de situações onde nós vemos os benefícios do cuidado, do pastoreio de Cristo sobre a nossa vida, amém? Mas não é somente isso. Veja o que diz a palavra para nós em João capítulo 15. João 15. Eu gosto, irmãos, de João. Eu gosto tanto que tem um filho chamado João. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais.
Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, assim também vocês não poderão produzir fruto a menos que permaneça em mim. Aleluia. Então olha, a palavra está falando que Ele é a videira e nós somos os ramos. E o ramo da videira frutifica, amém? O ramo da videira frutifica. Antes nós frutificávamos a partir de uma realidade caída. E todo o nosso fruto gerava morte. É como você, sabe, numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Mas agora que você está em Cristo, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, declara a palavra. Agora você tem frutos novos. Diga amém. Agora nós produzimos a partir de uma nova realidade criada. Amados irmãos, o agricultor, o pai, ele vai removendo de nossas vidas todas as arestas para que haja uma produção maior de frutos. Entenda uma coisa, o Senhor precisa nos podar. O Senhor precisa arrancar de nós aquilo que ainda está ligado a uma velha realidade. Porque como falamos aqui na quarta-feira, quando você nasce de novo, você nasce no Espírito. E aquilo que aconteceu no seu espírito vai alcançar a sua alma, que vai alcançar também o seu corpo. Então essas realidades que ainda estão presentes na alma e no corpo, elas vão sendo arrancadas para que você possa então frutificar a partir de uma nova realidade criada, amém? Para você entender, você entrega a sua vida para Cristo, mas muitas vezes a sua alma, ela ainda é uma alma amargurada, uma alma que não perdoa, uma alma machucada, pesada. E então o Senhor vai lhe expondo a essa realidade, não para te fazer sofrer, mas para que você possa enfrentar e vencer, para que você possa perdoar, para que você seja sarado, para que não haja mais dor no seu coração. Aí você vai dar fruto. E a palavra diz: frutos que permanecem, amém? Frutos que permanecem, frutos que são frutos dignos do Senhor, fruto que testifica uma vida abundante, aleluia, uma vida abundante. Glória a Deus, louvado seja Deus. A palavra também diz, irmãos, que Cristo, Ele é a pedra angular. Diga comigo, pedra angular. E nós somos as pedras do edifício. Diga, pedras do edifício. Aleluia. Veja aí 1 Coríntios 3:11. Primeiros Coríntios 3:11. A palavra diz assim, olha, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus, amém? Ele é o fundamento, não existe outro. Tudo aquilo que queira se colocar além de Cristo é maldito, amém? Amados irmãos, amém? É maldito. Ele é o fundamento no qual todo edifício deve ser ajustado. Agora veja 1 Pedro 2, 4 e 8. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra.
E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras: ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhes é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, e também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Louvado seja o Senhor. Amados, entendamos, Cristo ele é a pedra viva, ele é a vida e a segurança. Cristo, amados irmãos, ele é a pedra que todos aqueles que se achegam a ele tornam-se vivas como ele. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós somos vivificados, e na sua presença nós vamos nos tornando ajustados. Não há mais uma realidade morta, mas viva e ajustada, amém? Pedro disse: vocês são pedras vivas. Vocês são pedras vivas. Irmãos, há uma construção, há uma edificação de vida ajustada para todo aquele que se achega a Jesus, amém? Não é uma construção troncha, irmãos, mas é no prumo, no nível. É uma vida ajustada, amém? Uma construção sobre o fundamento firme, uma construção sobre uma base sólida, uma construção que cresce de maneira ordenada, que cresce de maneira nivelada. Jesus ajusta a vida daquele que nele crê. Você pode dizer amém? Jesus ajusta a sua vida. Ele traz nível para a sua vida, amém? Mas ele ainda diz que além de pedras vivas, pedras que vivem, pedras que constroem, pedras que edificam, nós também somos sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real. Ele é o sumo sacerdote e nós somos o seu sacerdócio real, amém? E o que é que isso significa? Significa sacrifício e intercessão. Jesus não apenas se deu por você, a Bíblia diz que ele intercede por você. Ele é o sumo sacerdote. Irmãos, entendamos, os olhos de Cristo estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Não há um instante que seja, um instante sequer, que o Senhor remova os seus olhos de nossa vida. Ele agora te chama a ser participante dessa vida. Então entenda, olha, nessa hora, os olhos do Senhor de todo o universo, assentado à destra de Deus, te contemplam aí aonde você está. Vou dizer para você, olha, não desespera. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ah, pastor, mas as coisas estão acontecendo. Nós estamos vivendo um momento difícil. Nós temos ouvido e visto cada vez mais as coisas se afunilando. Os olhos de Cristo estão sobre você. Ele é o seu pastor. Ele tem cuidado da sua vida. A palavra diz que as suas ovelhas ele leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Como isso é glorioso, irmão.
Você é o sacerdócio real do Senhor. O Senhor intercede por você. Ele olha para você. Amém? E é interessante porque tudo isso acontece aqui. Mas o último aspecto que eu quero apresentar para você aqui hoje, ele aponta para a realidade eterna. Diga comigo, o noivo e a noiva. Abra sua Bíblia lá em Efésios 5. Fica de pé. Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25. A palavra diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Diga amém. Aleluia. Isso fala de prontidão. Jesus está pronto. A palavra diz, ele deu a sua vida pela igreja, para prepará-la, para apresentá-la diante de si mesmo. Cristo está pronto, irmãos. E eu fico imaginando que nessa hora ele está sentado à destra de Deus, olhando para você e dizendo assim: amada minha, pomba minha, eu quero você diante de mim, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Ele está dizendo: eu estou preparado, eu estou pronto. E nós, como noiva de Cristo, como estamos? O Senhor fez a sua parte, e agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Pastor, o que é que eu preciso fazer para que a minha parte esteja pronta? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela: desfrute da vida. Ah, querido, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. É só desfrutar, irmão. É só desfrutar. Olha, é porque eu não tenho habilidade nenhuma, mas nessa hora eu queria entrar no ministério da dança e sair dançando aqui com Jesus. Mas ia ficar uma coisa horrível, irmão. Mas é tão bom desfrutar. Ele já fez para você. Entra, irmãos. Entra nessa, sabe, nessa atmosfera, entra nessa glória, desfruta. Vou dizer para você, se você ainda não tem a Cristo, já está tudo preparado. Ele só está dizendo para você: venha. Venha. Ele está dizendo para você, igreja, desfrute. Já está tudo preparado. Os olhos dele estão sobre você nessa hora, lá sentado à destra de Deus. Ele está olhando para você e dizendo: é a minha noiva, a quem eu amo. Se você pecou, arrependa-se.
Arrependa-se. E venha à presença e desfrute. Jesus tem o melhor para a sua vida, e o melhor é Ele mesmo. Amém? Vamos adorar o Senhor.